E aí galera do Me Salva, nessa aula a gente vai falar sobre mais uma aplicação dos circuitos com diodos no circuito que a gente conhece como circuito limitador de tensão. Então, esse aqui vai ser o circuito que a gente vai estar analisando. Ele é composto por uma fonte senoidal Vin, uma resistência R e esses dois ramos aqui que são compostos por diodos em sentidos opostos aqui e duas fontes de tensão constante, uma com tensão V1 e outra com tensão V2, sendo que V1 e V2 têm o pico menor que o pico de Vin. Então a gente vai estar querendo ver como é que vai ser essa saída Vout aqui desse sistema. Para isso, está desenhada aqui a nossa forma de onda do Vin, que é uma tensão senoidal. Então primeiro vamos ver o que acontece quando Vin é maior que zero. Então olha só, para Vin maior que zero, o nosso circuito está tentando empurrar a corrente nesse sentido. Então nota que esse diodo aqui com certeza vai estar em corte. Se ele está em corte, ele é um circuito aberto e a gente vai poder olhar só para esse pedaço do circuito aqui por enquanto. Então o que acontece? Para ter corrente nesse circuito, esse nosso diodo tem que estar em condução. Para esse diodo estar em condução, a tensão nesse ponto aqui tem que ser maior que a tensão nesse ponto aqui. A tensão nesse ponto é V1. Então, para esse diodo conduzir, essa tensão aqui tem que ser maior que V1. O que acontece? Se esse diodo conduz, o nosso circuito fica o seguinte, olha só. A gente tem o Vin, a gente tem aquele R, a gente tem o diodo conduzindo, que na verdade é um curto-circuito, e aqui a gente tem aquela fonte de tensão V1. E aqui ó, é a nossa saída Vout. Isso aqui acontece quando esse diodo está conduzindo. Para esse diodo estar conduzindo, Vin tem que ser maior que V1. Então esse caso aqui do desenho é para Vin maior que V1. O que acontece? Vout agora é exatamente igual a V1. Por quê? Porque a gente está medindo a tensão nos terminais de uma bateria e a tensão nos terminais dela é exatamente o valor dela, V1. Então o que a gente sabe? Para Vin maior que V1, Vout é igual a V1. Agora vamos ver o que acontece para Vin menor que V1. Olha só, para Vin menor que V1, a tensão nesse ponto aqui é menor que a tensão nesse ponto. Então esse diodo aqui está em corte. Se esse diodo está em corte, então esse nosso circuito aqui vira isso aqui, ó. A gente tem o Vin e o R e por enquanto não tem corrente no circuito. E o Vout que a gente vai estar medindo vai ser justamente essa tensão Vin aqui. Então, para Vin menor que V1, a gente tem o seguinte circuito, ó. Vout vai ser igual a Vin se Vin é menor que V1. Então, vamos plotar isso aí naquele gráfico que a gente tinha. Então, lembrando, Vin menor que V1, Vout igual a Vin. Vin maior que V1, Vout igual a V1. Botando isso aqui no gráfico, o que a gente obtém? Olha só. Então, a nossa tensão, lembrando que em azul aqui é a nossa tensão Vin. E a nossa tensão Vout vai estar em vermelho. Então, a gente tinha que Vout era igual a Vin para Vin menor que V1. Então vamos marcar um valor de V1 aqui, ó. Então ela vai ser igual à entrada para esses valores aqui. Quando Vin é maior do que V1, ela fica igual a V1. Então ela vai ter o seguinte formato, olha só. E quando ela passa a ser menor de novo, ele vai seguir aqui. Então, isso aqui foi feito para a parte positiva da curva. Para a parte negativa, a gente vai ter a mesma análise, olha só. Esse diodo aqui, ele vai estar sempre em corte, então a gente pode desprezar ele e pensar só nesse ramo aqui. Se a corrente está passando por aqui, a gente precisa que Vin, em módulo, seja maior do que V2, do mesmo jeito. Então, o que vai acontecer? Exatamente o contrário do que acontece aqui vai acontecer refletido para baixo. Então a gente tem aqui um valor V2, ó, pode ser um valor diferente de V1, inclusive. Quando a gente vai seguir essa tensão Vin até chegar no valor V2. Chegando em V2, ele fica constante. E depois volta a acompanhar a curva de novo.
da mesma maneira aqui. Por isso que esse circuito é chamado de circuito limitador de tensão, porque percebe, ele segue a referência Vin lá, mas ele para no ponto que tu quiser, ou seja, ele não precisa ir até o topo de Vin, ele vai ir até o valor V1 ou até o valor V2 que tu escolher. E isso aí pode ser importante, por exemplo, para tu preservar um componente. Se tu tá usando algum componente lá que não suporta uma tensão de pico aqui, ó, Vp tão alta, então tu pode usar esse circuito limitador de tensão para que a tensão não chegue nesse valor, ela vai seguir aqui a nossa linha vermelha e não vai prejudicar teu componente. Então a gente viu aí 3 aplicações de circuitos com diodos, os circuitos retificadores de meia onda, o circuito retificador em ponte e esse circuito limitador. Então nas próximas aulas a gente vai ver como é que a gente faz para analisar circuitos com diodos aí, como é que a gente vai fazer para um circuito qualquer que não seja tão simples quanto esses que a gente viu até agora. Era isso aí então, e até lá.